Cada região da Terra foi fotografada com detalhes incríveis por satélites de alta potência, e agora milhões de pessoas podem usar aplicativos como o Google Maps para encontrar seu caminho ao redor do mundo. Às vezes, as pessoas que usam o Google Maps encontram coisas incomuns, como bases militares secretas, complexos religiosos misteriosos e símbolos intrigantes. Junte-se a mim neste vídeo de hoje enquanto damos uma olhada no top 13 lugares misteriosos encontrados no Google Maps. Se inscreva no canal e deixe seu like. Bora pro vídeo? 13. Catedral, Cientologia e plataformas de aterrissagem. Nas profundezas de uma parte remota do deserto no Novo México, existem duas estranhas marcações em forma de diamante cercadas por um par de estruturas e uma estrada em comum que as conecta a um aeródromo próximo. Essa instalação, conhecida como Base Trementina, foi construída no final dos anos 1980 e por muito tempo o mundo não tinha ideia de sua existência, até que o Google Maps a revelou. A Base Trementina é de propriedade da Igreja de Tecnologia Espiritual, afiliada à Igreja da Cientologia. Segundo a Igreja, o local foi criado para fornecer espaço de armazenamento onde os escritos, filmes e gravações de L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia, estão sendo preservados para gerações futuras. No entanto, há suspeitas de que possa haver muito mais do que isso na instalação. Os dois círculos com diamantes são considerados marcadores que permitirão aos seguidores encontrar o caminho de volta para casa após uma eventual destruição da humanidade no futuro. Há alegações de que a vasta rede de cofres escondidos sob as estruturas realmente contém tudo o que for necessário para sobreviver. Além disso, com a presença de um aeródromo privado nas proximidades, ninguém sabe ao certo que a organização foi capaz de voar e armazenar lá. Devido à musculatura financeira da igreja, há suspeitas de que essa possa ser uma das maiores áreas de armazenamento para obras de arte valiosas e artefatos históricos em qualquer lugar do planeta. 12 símbolos chineses estranhos. Amadores que observavam imagens do Google Maps encontraram algo muito estranho no deserto de Gobi, na China, uma série de linhas e padrões que estão no meio do nada. Embora possam se parecer com tipos de esculturas frequentemente feitas por culturas antigas na tentativa de se comunicar com poderes superiores de suas crenças, essas formações foram criadas muito mais recentemente, mas com exatamente o mesmo propósito. Elas estão espalhadas por todo o deserto e medem cerca de 1 km de largura e 1,8 km de comprimento. Especialistas acreditam que esses padrões são na verdade calibrações usadas para ajudar os satélites espiões da China a se orientarem no espaço e a focalizarem suas câmeras. Em vez de serem feitos de um material reflexivo, como pode parecer, eles são buracos que foram cavados e pintados. Quando essas imagens foram compartilhadas publicamente pela primeira vez, aqueles que trabalham no campo dos satélites observaram que eram surpreendentemente grandes. O que não sugere que os satélites da China possuam uma resolução de solo muito pior do que os operados por outros países, ou mesmo pelo próprio Google. 11. O Lago de Sangue. Há uma série de lagos ao redor do mundo que, em vez de serem azuis ou verdes como se poderia esperar, ocasionalmente desenvolvem uma tonalidade vermelha ou rosada. Isso normalmente ocorre devido à presença de um determinado tipo de micro-organismo que cria essa coloração. No entanto, há um lago misterioso no Iraque onde isso não é o caso. Conhecido como Lago de Sangue, ele está localizado próximo à cidade de Saadar. A intensidade do vermelho do lago varia ao longo do ano, dependendo do momento em que você visualiza no Google Maps e de quando foi atualizado pela última vez. Você pode ver uma coloração vermelho-sangue ou um vermelho mais fraco. Há várias teorias sobre o motivo desse fenômeno. Uma delas é a crença de que os açougueiros locais drenavam o sangue e o despejavam na água. No entanto, o lago é tão grande que seria necessário um volume enorme de material sendo despejado diariamente para manter esse fenômeno. Embora seja improvável que a coloração seja resultado de algas, como ocorre em outros lugares, a resposta mais provável é que o lago esteja sendo usado para a eliminação de resíduos de uma fábrica química próxima. Isso significa que este é definitivamente um lugar onde você não gostaria de nadar. 10. Orano-Laaig. Orano-Laaig é um terreno operado pela empresa nuclear francesa Orano e é usado para reprocessar combustível nuclear. Se você tentar procurá-lo no Google Maps, notará que todo o complexo está borrado, e acredita-se que isso seja resultado de um acordo entre a empresa e o governo francês para evitar que segredos importantes se tornem amplamente disponíveis.
O que sabemos sobre o local é que ele possui cerca de metade da capacidade total de reatores de água leve do mundo para reprocessamento de combustível, podendo lidar com cerca de 2.000 toneladas de resíduos por ano. Inaugurado em 1976, o plutônio é extraído do combustível gasto e, em seguida, enviado para outra instalação, onde é transformado em combustível dióxido misto, podendo ser utilizado na maioria dos reatores nucleares. O local recebe material da França, Japão, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Holanda, e quaisquer resíduos restantes após o processo são enviados de volta ao país de origem. Embora isso possa parecer uma causa nobre, a Greenpeace afirma que o site é responsável pelo despejo de milhões de litros de lixo radioativo por dia no oceano, o que equivale a 50 barris de lixo. Eles pediram o fechamento do local devido a preocupações ambientais e à probabilidade de ser alvo de protestos. É provável que as preocupações ambientais e a possibilidade de ser alvo de manifestantes sejam as razões pelas quais o Google concordou em limitar as informações disponíveis sobre o layout do local para seus usuários. 9. O Guardião das Terras Ermas. Se você passar tempo suficiente vasculhando o planeta através do Google Maps, há uma boa chance de encontrar um recurso em comum que ninguém mais viu antes. Isso foi o que aconteceu com Lynn Cox em 2005. O que levou à descoberta de uma formação natural em Alberta, Canadá, que se parece com uma cabeça humana usando um estilo indígena de cocar. As pessoas têm uma afinidade natural por ver formas humanas em objetos, como rostos em batatas fritas, mas não há como negar que essa estrutura em particular tem uma qualidade de rosto humano. Agora conhecida como Guardião do Ermo, ela não foi formada por qualquer tipo de modificação humana, exceto por uma estrada construída que dá a impressão de que a figura está usando fones de ouvido. Na verdade, ela é composta por um recurso de drenagem do sistema de água local, onde o solo rico em argila foi erodido pelo vento e pela água. Surpreendentemente, embora pareça estar saindo do chão e seja convexa, na verdade é um vale côncavo e está lá há pelo menos várias centenas de anos. 8. Ilha Jeannette. Localizada no Mar Siberiano Oriental, como parte do arquipélago de Long Island, Jeannette Island tem aproximadamente 3 km². Durante a maior parte do ano, ela é quase totalmente coberta por uma calota de gelo. Ela foi descoberta acidentalmente por um navio de pesquisa em 1881, que ficou preso no gelo marinho circundante. No entanto, devido à sua distância e ambiente inóspito, não há comunidades permanentes estabelecidas lá. É estranho que o Google Maps tenha borrado a imagem da ilha, mostrando-a apenas como um monte branco de gelo sem recursos discerníveis, ou simplesmente escurecida. Isso levou a uma série de teorias sobre por que isso pode ser, como a presença de uma base militar secreta ou uma antiga estrutura que ainda não foi totalmente compreendida. O que sabemos é que o território faz parte da República de Sakha, sendo considerado russo. Mas, embora seja reconhecido oficialmente pelo governo americano, há algumas nações que reivindicam o arquipélago como território dos Estados Unidos. Poderia o obscurecimento ser simplesmente porque o Google vê a área como contestada, e porque oficiais americanos ainda desejariam possuir terras em um lugar tão inacessível? Certamente, há mais em Jeannette Island do que parece inicialmente. 7. Pentagrama gigante. Em um canto isolado do Cazaquistão, na margem sul do reservatório de Toubaous, os detetives do Google Maps descobriram uma característica extremamente incomum esculpida no chão. Esta é uma região muito distante de qualquer assentamento humano atual e histórico, mas por algum motivo há um enorme pentagrama, com cerca de 300 metros de diâmetro. Desde que foi descoberto pela primeira vez, houve inúmeras sugestões sobre sua verdadeira natureza, desde algum tipo de ritual satânico até um símbolo criado por uma sociedade antiga que via importância específica neste local. Nos últimos anos, um arqueólogo cazaque apresentou a origem mais provável, explicando que além de ser importante em várias religiões e sistemas de crenças, o pentagrama também era um símbolo popular na União Soviética, da qual o Cazaquistão fazia parte. Portanto, essa forma de estrela provavelmente era o limite de um lago artificial construído há várias décadas. À medida que as árvores começaram a crescer ao longo das estradas e caminhos, a forma geral da estrela se tornou mais pronunciada. 6. Respiração do deserto. Na profundidade do deserto egípcio, perto da cidade de Hurghada, há uma estrutura peculiar na areia que mal pode ser percebida do nível do solo, mas que se destaca no Google Maps. Conhecida como a respiração do deserto,
Na verdade, trata-se de uma obra de arte criada em 1997 por uma equipe de 3 artistas gregos. Seu objetivo é retratar a natureza transitória da vida e existência, cobrindo uma área de aproximadamente 25 acres. Consiste em 89 cones proeminentes e 89 cones rebaixados, dispostos em uma espiral dupla. A areia removida para criar os cones rebaixados foi utilizada para construir os cones proeminentes, totalizando o deslocamento cerca de 8.000 metros cúbicos de material. No centro da obra, havia uma piscina de água com cerca de 30 metros de largura. No entanto, desde a sua criação, o propósito dessa obra de arte tem se tornado mais e mais evidente. Com o passar do tempo, a água evaporou e as estruturas de areia continuam a erodir, com a depressão gradualmente se preenchendo ao longo dos anos. O trabalho está se tornando cada vez mais difícil de ser visto e, dentro de uma década, espera-se que não haja nenhum sinal deixado de que a obra tenha existido. 5 armazéns hexagonais. Os armazéns hexagonais estão localizados cerca de 160 km a sudeste de Moscou, na Rússia. Anteriormente, havia uma região misteriosamente desfocada no Google Maps, mas em 2021 os pesquisadores descobriram que agora estava completamente visível. No entanto, isso levantou mais questões do que respostas. Na área cercada por uma densa floresta, há uma parede perimetral quase hexagonal e, dentro dela, uma série de edifícios ou armazéns. O fato de ter sido desfocado anteriormente sugere que possa ter sido classificado como um complexo militar ultra-secreto. No entanto, seu design é diferente de qualquer outro site militar conhecido publicamente. Há uma estrada que leva a ele e postos de controle para garantir que apenas pessoal autorizado tem acesso. A floresta ao redor oferece excelente defesa contra qualquer pessoa tentando se aproximar de outras direções. A forma como os edifícios estão espaçados também é incomum e pode revelar o propósito do local. A explicação mais provável é que o site esteja sendo usado para armazenar materiais explosivos altamente perigosos ou armas. A configuração visa garantir que, se um dos armazéns fosse incendiado, não causaria uma reação em cadeia que destruiria toda a instalação e potencialmente grandes áreas da floresta ao redor. 4 Ilha Anchica. A Ilha Anchica está localizada no grupo de Ilhas Hat Islands, nas Ilhas Aleutas, ao largo da costa do Alasca. É um lugar particularmente misterioso. Ao tentar visualizá-lo no Google Maps, você verá que metade da ilha está quase visível, enquanto a outra metade está desfocada. Quanto mais você olha ao redor, mais fica claro que as imagens não representam adequadamente o local. Isso ocorre porque a Ilha Anchica é altamente classificada. Originalmente habitada pelo povo aleuta por mais de 2.500 anos, a última população permanente deixou a ilha em 1832, 35 anos antes de se tornar parte dos Estados Unidos. A ilha foi usada como base aérea durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente selecionada como local de testes nucleares, onde várias armas experimentais foram detonadas subterraneamente, incluindo o teste Knick em 1971, que teve uma potência de 5 megatons, sendo o maior teste subterrâneo já realizado pelos Estados Unidos. Devido a preocupações com terremotos e tsunamis causados pelos testes, a ilha continua sendo monitorada continuamente quanto à radiação. O acesso próximo à ilha é estritamente controlado pelo governo, tanto por questões de segurança quanto pela possibilidade de materiais sensíveis ainda estarem presentes lá. Imagens de alta resolução não são permitidas atualmente, mas espera-se que essa restrição seja desfeita até 2025, quando a ilha se tornará uma reserva de vida selvagem com acesso restrito. 3 Empresa Grom. Se você observar as imagens do Google de Cracóvia, na Polônia, você verá fotos de alta resolução da cidade, como seria de esperar em qualquer outro lugar. No entanto, há uma grande região que está embaçada, o que é suspeito. Não é porque os satélites simplesmente esqueceram de capturar imagens, mas sim porque é um dos lugares mais secretos em toda a Europa. Trata-se da sede da GROM, a unidade polonesa de forças especiais, que faz parte do Comando de Tropas Especiais do Exército do país. Estabelecida pela primeira vez em 1990, a GROM está na vanguarda do combate ao terrorismo e realiza campanhas de operações especiais. A localização geográfica da Polônia, próxima aos ex-estados soviéticos e à Rússia, coloca-os em uma posição estratégica extremamente importante. Portanto, não é surpresa que o acesso público às imagens da sede seja negado.
E mesmo que estados estrangeiros possam capturar imagens por meio de seus próprios satélites espiões, a chance de que um civil decida agir por conta própria contra a instalação é reduzida. 2. Sociedade de Ciência Cristã de Dickinson. As organizações religiosas são capazes de arrecadar grandes quantias de dinheiro de seus seguidores e destinam-se a usar esses recursos para promover sua causa e fornecer espaços onde sua congregação possa se reunir. Estima-se que cerca de 3.000 novas igrejas sejam abertas nos Estados Unidos a cada ano, e embora o número total esteja diminuindo devido ao fechamento de cerca de 4.000 igrejas anualmente, as novas igrejas frequentemente diferem do que se imagina como uma igreja tradicional. Isso foi especialmente verdadeiro em 2013, quando a Sociedade de Ciência Cristã abriu seu novo local em Dickinson, Illinois. Inicialmente, a congregação ficou extremamente feliz com o novo prédio, especialmente porque o projeto foi criado especificamente para contornar um carvalho existente, em vez de removê-lo. Todo o edifício estava voltado para o sul para reduzir as necessidades de energia. Eles estavam tão orgulhosos que abriram com uma cerimônia e o lema levantando esta igreja. No entanto, isso acabou sendo lamentável, pois logo após a abertura, os moradores viram a primeira imagem aérea da igreja. Em vez de ser uma estrutura inofensiva, ela assumiu a forma de algo menos apropriado. Claramente, é hilário que os funcionários tenham aprovado uma construção em forma de órgão masculino sem perceber, e quando eles finalmente perceberam, era tarde demais. Os arquitetos negam que tenha sido feito de propósito e afirmam que foi apenas uma coincidência com base nos requisitos da igreja para aquela estrutura. Você acredita neles? Eu acho que não. China. Possivelmente, o maior segredo escondido dentro do Google Maps não se relaciona a um lugar específico, mas sim a um país inteiro, a China. Se você já tentou usar o serviço para buscar imagens da China, provavelmente encontrou com sucesso alguns dos locais e atrações populares. No entanto, assim que você tenta sobrepor as redes rodoviárias para navegação ou realizar qualquer ação prática, rapidamente percebe que fica preso. Isso é um fato bem conhecido em Pequim. Se você solicitar um serviço semelhante ao Uber, o motorista irá ligar para perguntar onde você está, em vez de confiar no mapa, e muitas vezes você descobre que não está realmente perto de onde pensava estar. Além disso, pode haver bloqueios em outras direções. Se você olhar mais de perto, verá que as estradas parecem passar por edifícios ou não levar a lugar nenhum. Isso é resultado de uma política do governo chinês. Em vez de usar os mesmos padrões de GPS como o resto do mundo, a China optou por um sistema que foi concebido durante a Guerra Fria para confundir agências de inteligência estrangeiras. Conhecido como Coordenadas de Marte, significa que todos os produtos de mapeamento devem estar sob o controle do governo. Caso contrário, eles simplesmente não funcionarão como pretendido. Se você visitar a China, também perceberá as mesmas restrições que afetam o funcionamento do geotag em fotografias digitais, bem como a falta completa de aplicativos de mapeamento. Tudo isso ocorre devido às restrições legais que visam proteger a segurança da geografia da China. Essas medidas são essencialmente tomadas para tornar ainda mais difícil para os inimigos planejarem ações contra o país, independentemente do quão inconveniente isso possa ser para os cidadãos. E assim chegamos ao final deste incrível vídeo, onde exploramos 13 lugares misteriosos encontrados no Google Maps. Desde ilhas misteriosas até construções enigmáticas, passando por estruturas curiosas e até mesmo formações peculiares no solo, o mundo do Google Maps nunca deixa de nos surpreender. Espero que você tenha se maravilhado com essas descobertas e tenha se divertido ao longo do caminho. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos incomuns. E se você também já fez alguma descoberta estranha no Google Maps, conte para nós nos comentários. Até a próxima aventura!